Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. E nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o livro 2, e vamos dar início no capítulo 6, Vida Espírita. Então, o que acontece conosco quando nós perdemos o corpo físico? Não é? É disto que ele vai tratar. E para nós nos interessa muito saber o que acontece conosco depois da partida deste mundo, depois da perda do nosso corpo físico. O item 1 intitula-se Espíritos Errantes. A pergunta é de número 223. Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Olha a resposta dos espíritos superiores, não dos romances. Porque há muitos romances e há muitos palestrantes espíritas que demora muito e tal. Então os espíritos superiores respondem assim: às vezes, imediatamente. Imediatamente significa dizer o seguinte: se eu dissesse para o Alexandre que está lá em Florianópolis: Alexandre, por favor, levante-se. Ele demoraria alguns segundos, ele se levantaria e aceitaria, acataria o meu pedido. Isso é quase que imediatamente. Não é? Então, é assim. É assim que significa quase ou às vezes imediatamente. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Mais ou menos longos pode significar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 1 século, 2 séculos, 1 milênio. Essa é a realidade do espírito. Agora, poxa, mas 1 milênio para reencarnar não é nada para o espírito. Para o espírito é 10 segundos, ou menos que isso até. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Olha que interessante, nos mundos superiores, o espírito desencarna e reencarna imediatamente. A matéria corpórea é menos grosseira. O espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é a dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, olha que interessante. A gente imagina que, ou pelo menos eu imaginava, que nos mundos superiores, né, os espíritos demorariam mais para encarnar, ou para reencarnar. É ao contrário. Por quê? Porque o trabalho deles nesses mundos é fazer o bem. Eles não precisam mais se preocupar com o mal, ou com as pessoas que fazem o mal, com aqueles que propagam o mal, divulgam o mal, vivem do mal, de produzir o mal, de promover o mal. No nosso mundo, não. Né? No nosso mundo, o espírito tem necessidade, às vezes, de intervalos longos entre uma encarnação e outra, porque ele aprende e progride espiritualmente, intelectual e moralmente, durante também o seu estado de erraticidade, ou seja, aquele estado em que ele fica livre, sem corpo físico. Não é? Diferentemente nos mundos superiores, onde ele goza de quase todas as faculdades do espírito, ou seja, ele tem quase todas as liberdades que tem um espírito em estado de erraticidade, um espírito que está livre, que goza da plenitude de suas faculdades. Não é? Ele diz aqui: seu estado normal é a dos vossos sonâmbulos lúcidos. O sonâmbulo lúcido, embora ele esteja na carne, naquele transe sonambúlico, ele vê o mundo espiritual em tempo real, conversa com os espíritos, convive com eles, a matéria não lhe causa obstáculos, ele enxerga através da matéria, ele ouve por todos os lados e vê por todos os lados, é quase como se ele estivesse desencarnado, não é?
embora ele esteja preso temporariamente num corpo físico. Assim são os espíritos dos mundos superiores. Gozam de uma liberdade quase que total, né? Kardec, inclusive, alerta para que num fenômeno, na promoção de um fenômeno de sonambúlico, é muito perigoso, porque o espírito pode gostar tanto de estar naquele estado e não voltar mais para a carne, não retornar mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O estado sonambúlico, nós poderíamos dizer que quem entra em hipnose, por exemplo, quem participa de um processo hipnótico, né, seria alguma coisa, uma sensação parecida, não? Não. O estado hipnótico é um comando dado à mente, do espírito, para que ele responda ao comando dado. O sonambulismo é diferente. É o espírito que aquilo pode ser induzido àquele estado, ou ele pode entrar normalmente naquele estado e se comportar como um desencarnado. E ele revela, através do seu corpo, aquilo que ele está vendo. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou conversando com o espírito de fulano e tal. Há um caso, por exemplo, que Kardec relata, de um médium receitista. Não é? Ele entrava em estado sonambúlico, consultava as pessoas e revelava para as pessoas qual era o problema físico que ela tinha. E também dava a receita a respeito do remédio que seria necessário para combater aquele mal. Num dia, Kardec estava presente, presenciou o fato, ele indicou a doença da pessoa, né? Mas disse assim: hoje eu não posso indicar o remédio porque o meu espírito receitista não está presente. Isso é estado sonambúlico. Ele entra em contato com os espíritos, com o mundo espiritual, apesar do corpo físico. Nós também fazemos isso, só que durante o sono, né? É o que os espíritos chamam de emancipação parcial do espírito. Nós dormimos, o corpo dorme, o espírito se emancipa parcialmente, porque totalmente isso só acontece com a morte, com a perda do corpo físico, se emancipa parcialmente e entra em contato com os espíritos, entra em contato com o mundo espiritual, com o seu espírito guia, com outros espíritos, pode inclusive trabalhar, realizar trabalhos, né, no mundo dos espíritos, e também ele pode entrar em contato com qualquer outro tipo de espírito que lhe interesse. Por exemplo, se ele for uma pessoa ligada aos desvarios do sexo, do vício, ele entra em contato com esse tipo de espírito. Ele entra em contato principalmente em função daquilo que ele pensa, do seu modo de agir em função do seu pensamento. Né? Mas o sonambulismo não tem nada a ver com a hipnose. A hipnose é um estado levado, induzido por alguém que tem muito fluido, ele tem uma capacidade magnética muito grande. Então, fluido magnético na pessoa que induz ao estado de hipnose é uma quantidade muito grande, ele tem quantidade muito grande. E, normalmente, vocês já devem ter reparado, no caso de uma apresentação pública, por exemplo, de um hipnólogo, ele escolhe as pessoas mais, vamos dizer assim, que estão mais suscetíveis de serem hipnotizadas. Não sei se vocês já assistiram algum show daquele hipnólogo Fuentes, alguma coisa Fuentes, não me ocorre o nome dele agora, Marcos Fuentes, Márcio Fuentes, alguma coisa assim. Eu já vi alguma coisa nesse sentido. Ele fala bem dormido, bem dormido, bem dormido, não sei se você lembra desse jeito dele se expressar. Então, este hipnólogo, ele primeiro pede que as pessoas que estão na plateia façam assim com os dedos, né? E fala com as pessoas durante alguns segundos, depois pede que ela solte esse entrelaçamento. Alguns conseguem soltar, e alguns não conseguem soltar. Esses que não conseguem soltar estão mais suscetíveis a serem hipnotizados. Ele aceita o comando,
cabeça, pensamento. Ele aceita o comando. Assim fazem os espíritos obsessores. Da mesma maneira, eles induzem a uma situação, induzem o pensamento a uma situação, batem em cima daquele pensamento e induzem o encarnado a fazer o que eles querem. Então, o hipnólogo, percebendo que aquela pessoa está suscetível de ser hipnotizada, chama a pessoa para o palco. E ali faz ela comer cebola pensando que é maçã, mastigar pimenta achando que está comendo um chocolate e coisas do gênero. Mas é um estado induzido pelo hipnólogo por ação magnética. Não é? O hipnólogo tem uma quantidade muito grande de fluido vital, não é? E ele é capaz de induzir o seu tutelado ali, a pessoa a ser hipnotizada naquele estado de coisa. É utilizado para muita coisa boa também. Há muita gente que se livra, por exemplo, de medo de avião através da hipnose. E outros medos, né? As pessoas conseguem se livrar através da hipnose. Então, a hipnose é uma coisa e esse estado de sonambulismo é uma coisa diferente. Né? Questão de... Ficou explicado para você, Alexandre? Muito claro, muito claro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta das meninas lá. Parece que não. Questão de número 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Então a gente poderia traduzir o seguinte, essa resposta dos espíritos superiores da seguinte forma: um espírito livre, sem corpo físico, não é um espírito errático, porque o valor da palavra errático e errante são diferentes. No espiritismo, a palavra errante significa livre, sem corpo físico, que aspira ao novo corpo, a uma nova encarnação. E o aguarda essa nova encarnação, porque o espírito sabe, embora as encarnações sejam normalmente difíceis para o espírito, porque ele tem que conviver com as atribulações da vida, com as doenças, com a guerra, com a violência, com os percalços da vida, a perda do corpo dos bens materiais, por exemplo, é uma das provas, a perda de entes queridos, a perda de filhos em tenra idade, enfim, as vicissitudes da vida, as chamadas vicissitudes da vida, ele sabe que ele tem que conviver com elas. No entretanto, o espírito em estado de erraticidade, livre, sem corpo físico, sabe que precisa de uma encarnação para poder progredir. Sem a encarnação, ele não progride. E tudo que ele almeja, o que ele almeja demais é conseguir ser um espírito feliz. E ele sabe que sem o corpo físico, sem passar pelas tribulações da vida, pelos problemas, pelas vicissitudes causadas pela vida na matéria, ele não vai conseguir ser um espírito feliz. Quando nós estamos desencarnados, nós pensamos como desencarnados. Quando estamos encarnados, nós pensamos como encarnados. E são duas coisas antagônicas, porque o espírito, como desencarnado, almeja a felicidade do mundo espiritual. E o espírito, como encarnado, almeja a felicidade do mundo material. E essas duas coisas são totalmente divergentes e contrárias aos interesses do espírito. Porque a felicidade do mundo material, dependendo de onde o espírito busca essa felicidade, lhe causa muito mais atraso para o espírito e muito mais infelicidade do que felicidade. Luiz, você acha que o desencarnado, ele almeja retornar para o reencarne, ou ele tem uma preferência em permanecer na erraticidade, até que em um dado momento ele seja levado à reencarnação? Ele deseja desesperadamente voltar para a carne. Ele deseja? Desesperadamente.
Ele almeja. É o propósito dele. Por isso que ele diz aqui, espírito errante, que aspira a um novo destino. O destino dele é a carne, é o corpo físico, e o espera. Nós não esperamos coisas ruins. Nós esperamos coisas boas. Embora a encarnação traga muitas tribulações para o espírito. Ele almeja estar na carne, porque ele sabe que somente na carne, somente realizando experiências e acumulando conhecimento, é que ele vai progredir, é que ele vai alcançar o estado do espírito feliz. Se ele realizar uma encarnação com qualidade, se ele conseguir vencer os vícios, as suas más tendências, se ele conseguir ser uma pessoa íntegra, um bom cidadão, um bom pai, um bom chefe de família, uma boa mãe, uma boa chefe de família, uma boa cidadã, ele vai conseguir, ele vai poder pleitear, se não conseguir ir para um mundo melhor, um mundo superior, melhor do que este, por exemplo, como o nosso, a Terra, ele pode pleitear uma encarnação melhor. Esse é o propósito do Espírito. Ele sabe que, na maioria das vezes, ele não vai conseguir ir para o mundo feliz. Na maioria das suas encarnações. Vai demorar um pouco ainda. Mas ele pode pleitear uma encarnação ou uma reencarnação melhor. Com pais mais amorosos, com pais mais responsáveis, com pais que indiquem para ele o bom caminho, que lhe deem a educação necessária, o suporte financeiro necessário. E é interessante como existe no nosso mundo espíritos que malbaratam esta situação, que se utilizam dessa situação que utilizam da melhor forma essa situação. Que utilizam muito bem a encarnação, que aprendem tudo aquilo que a vida lhe oferece, embora muitas vezes convivendo com dificuldades, né, se utilizam da melhor maneira. Então, o nosso propósito deve ser sempre assim, não, eu quero ir para um mundo feliz. Então, bobagem isso aí, pô, entendeu? Façam o seu melhor, procure agir e viver da melhor maneira possível, para que você possa, numa encarnação futura, ter menos problemas possíveis para avançar, para progredir o máximo possível. Certamente chegará um momento em que você vai, naturalmente, para um mundo melhor que este. Naturalmente. Porque ninguém vai para um mundo melhor que o nosso se não merecer. É preciso ter mérito. Se não houver mérito, pode esquecer, ninguém está salvo, não, ninguém precisa ser salvo, ninguém vai para o céu, isso é coisa balela, é história de religião. Nós somos espíritos em progresso. Progredimos à medida em que nos esforçamos para adquirir conhecimento. Progredimos à medida em que empregamos esse conhecimento ao nosso favor, no sentido de melhorar a nossa conduta moral. Sem isso, não tem felicidade. Por isso que é necessário, a gente sempre recomenda, procura recomendar, na realidade, ou orienta as pessoas, para que elas desenvolvam uma confiança irrestrita no Criador. Aconteça o que acontecer, seja qual for a situação, confie sempre. Sim. Confie sempre, irrestritamente. Porque o Criador sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós supomos que uma determinada situação é melhor para nós, mas na maioria das vezes, lá na frente, maduro, com a idade avançada, nós entendemos que aquilo que nós supunhamos ser o melhor seria o pior naquele momento. Não é? Então é preciso desenvolver essa confiança, de modo irrestrito. É mais ou menos como assinar um cheque ao portador e Deus colocar naquele cheque aquilo que ele entender o melhor. E nós aceitarmos resignadamente, confiarmos nele, termos coragem para enfrentar as situações e resignação para vivenciá-las sem reclamar, porque a reclamação é o caminho mais curto para a infelicidade.
e para nós perdermos o valor das provas, porque as provas só têm valor se nós não reclamarmos dela. Se nós passarmos a reclamar de tudo e de todos, nós vamos perder tudo aquilo que nós estamos passando. Porque reclamar significa não aceitar, é uma espécie de revolta. Uma revolta, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, mas é uma revolta. Não deixa de ser uma revolta. Quem confia em Deus não reclama. Não é? Eu não estou falando aqui se sujeitar, não é isso não. Nós temos que ter discernimento entre entender o que é inexorável, porque a lei de Deus é inexorável, ela não pede permissão. Não é? Então, uma situação, quando é inexorável, quando não tem solução, é porque é a vontade do Criador. Daquilo que não é inexorável, daquilo que é possível mudar através da sua inteligência, das suas ações, do seu empenho em melhorar aquela situação. E, na maioria das vezes, isso é possível. Na maioria das vezes. Né? Agora, tem situações, eu já vivi uma dessas na minha vida, que você fala, pô, como é que eu entrei nessa? Como é que eu fui chegar a essa situação sem dever nada? Mas, peraí, sem dever nada, vírgula, nesta encarnação. É sempre assim. Aqui não tem origem. Você sabe... Não, desculpa. Pode falar. Não, e você sabe que, a partir do momento, você já citou isso em algumas oportunidades, em outras conversas nossas, e essa talvez seja uma das maiores verdades que eu já ouvi na minha vida, e você vai concordar, né? A justiça de Deus, ela é tão verdadeira, e a sua bondade, a sua bondade são tão fortes, que quando as pessoas compreenderem isso e aceitarem isso, como a vida vai ficar com respostas, como acharemos respostas, né? E muito mais leve também, não é? Porque quando a pessoa é resignada diante da vontade do Criador, a vida fica leve. Não é? A vida não pesa com todo o seu peso. Jesus falou isso. Vinde a mim, todos vós que sofreis. E sabe que só vão, desculpa mais uma vez a interrupção, mas só vão compreender isso aqueles que realmente tiverem a oportunidade de entender, né? Exatamente. De passarem por isso e entender, né, Luiz? Exatamente, mas basta observar o que Jesus ensinou, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente entende a vida, quando a gente entende ao Criador, o fardo se torna leve. Ele não está falando dele, ele está falando daquilo que ele estava ensinando. E o jugo dele é suave, quer dizer, a penalização que o Criador impõe sobre a criatura não é igual ao que o homem impõe. Não é cruel, é suave. Né? Então, se nós entendermos, o jugo, o peso, a penalização a respeito de tudo que nós fizemos, ela é suave. Jesus mesmo nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Bom, quem traduziu dessa forma, né? Mas é claro que nem pecado existe, né? Porque não existe o mal, não pode existir o pecado, é ignorância, não é? Então, o amor cobre uma multidão de equívocos cometidos pelo homem por ignorância. Essa é a realidade. Então, nós temos que confiar nisso. Se nós não confiarmos nisso, nós não somos pessoas que acreditam em Deus, que confiam nele, que sabem dele. Por isso que o Espiritismo, ele nos ensina a respeito das leis de Deus. O que elas são, como elas agem, como elas atuam no universo, porque elas não comandam só a vida do homem. As leis de Deus, elas permitem a vida pelo universo e equilibram a vida pelo universo. É isso que os espíritos nos mostram. Então, outro dia, a moça no Facebook me pediu assim, estou pedindo preces, porque eu quero ajuda e proteção.
Olha, a prece não vai dar para ela nem proteção, nem ajuda. É diferente, quando você conhece as leis de Deus, você sabe que a prece é um poderoso auxiliar da fé, da confiança que se tem em Deus. Mas tudo aquilo que você tem que fazer por você mesmo, nenhum espírito, nem o seu espírito guia, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém vai fazer por você. Você vai receber a força, a coragem, a determinação necessárias para vencer aquela situação. É isso que traz a prece. A prece traz esta condição, mas nem ajuda e nem solução dos seus problemas ela vai trazer. A verdade é essa, a realidade é essa. É cruel? Para muitos pode parecer cruel, mas é a verdade. Não é? Os espíritos tratam de nos mostrar, nos ensinar, não é? A lei de Deus para que nós tenhamos essa consciência. Faça por você mesmo. Haja em benefício próprio. Não adianta nada a pessoa ir na igreja ou no centro espírita ou em qualquer outro lugar, buscar o Criador e sair do centro espírita fazendo balbúrdia no meio da rua. Não resolve absolutamente nada. Se a conduta moral da pessoa não acompanhar aquilo que ela está aprendendo, se não for consentânea com aquilo que ela está aprendendo, de solução nenhuma vai trazer para ela. Absolutamente nenhuma. Ela pode ser da religião que ela quiser ser. Ela pode ser o maior cristão, na opinião dela, que alguém pode ser. Mas nada disso vai trazer solução para a vida dela se ela for hipócrita, mentirosa, desonesta, se ela agir contra a própria família, contra seus próprios interesses morais, e etc. É só uma perda de tempo, né? Pura perda. Na realidade, nem sempre é por perda de tempo, porque o homem, ele amadurece com o tempo. Ele vai aprender lá na frente aquilo que ele não está aprendendo agora. E se ele insistir, ele aprende, não é? Mas ele tem que entender que, para conquistar os bens materiais, é preciso agir de forma consentânea com aquilo que ele está aprendendo. Eu conheci gente que, para se mostrar bonzinho, você chegava na casa dele e estava com a Bíblia na mão, para todo mundo ver. Mas a gente sabia que por trás as ações não eram aquelas. Então não adianta nada. A hipocrisia é uma coisa condenada por Jesus. Jesus condenou a hipocrisia com veemência. Os hipócritas são túmulos caiados, disse ele. Com muita beleza por fora e muita podridão por dentro. Esse é o hipócrita. Aliás, eu não gosto nem de ficar perto de gente hipócrita. Eu prefiro a pessoa sincera. Chega para mim e fala, Luiz, você é isso, você é aquilo, você errou nisso, naquilo. Eu prefiro assim, pedir desculpa, passar vergonha e pedir desculpa do que conviver com um hipócrita que te dá tapinha nas costas e por trás está fazendo o contrário. Deve ser terrível. É terrível, é terrível. Já convivi com gente assim dentro do centro espírita. É a pior coisa que existe. Muito bem, vamos lá. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Na questão de número 224A, o Kardec pergunta aos espíritos superiores qual será a duração desses intervalos. Porque ele diz que o espírito pode reencarnar, às vezes imediatamente, e às vezes depois de períodos mais ou menos longos. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: de algumas horas, alguns milhares de séculos. Eu falei alguns séculos, né? Pode ser milhares de séculos. Olha que interessante, né? De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Isso é importante. Não é? Nunca um espírito, no nosso estado evolutivo, vai ficar perpetuamente em estado de liberdade sem corpo físico. Vai chegar um determinado momento que ele vai sentir a necessidade, ou o Criador vai prover o seu reencarne, a sua reencarnação. O espírito tem sempre oportunidade de ser dotado e de recomeçar uma existência que sirva
a purificação das anteriores. Quando ele fala aqui em purificação, ele está dizendo exatamente isso: progredir moral e intelectualmente. 224b, pergunta de Kardec: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Quem pede a reencarnação é o espírito. Ele tem, por direito, pedir uma nova encarnação, decidir por uma nova encarnação. Ele diz assim: os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Os espíritos. O encarnado não. O encarnado, às vezes, ele esbraveja da vida, reclama da vida, vai contra a vontade do Criador, ele se acha o cara mais infeliz do mundo, o mais sofredor do mundo, porque está passando por uma coisa. Quando ele olha, não precisa nem olhar para trás, quando ele olha do lado, ele vê pessoas sofrendo muito mais do que ele. Não precisa nem olhar para trás. E isso não tem nada a ver com condição social ou condição financeira. Há pessoas que sofrem muito no luxo. Sofrem muito com uma vida abastada, uma vida financeira abastada. Né? Ao lado de outros que não têm uma vida tão facilitada assim, do ponto de vista financeiro, e que são felizes. Não é? Os espíritos sabem exatamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Na realidade, não é uma punição. Deus não pune ninguém. O que acontece é o seguinte: o espírito, como ele está lá nas suas primeiras encarnações como homem, ele não sabe que ele precisa encarnar. E aquilo, de certa forma, lhe é imposto, ou seja, ele é levado a uma encarnação. Levados pura e simplesmente a uma encarnação. Porque ele precisa da encarnação, ele precisa do corpo físico, ele precisa do contato com a carne para aprender. Ele precisa do contato com a carne para progredir. Sem esse contato, ele não progride. Olha, o que nós já sabemos do homem, na sua primitividade, dado o tempo em que ele não conhecia a roda, não conhecia o fogo, não conhecia as cavernas, mal ele se alimentava, muito mal, nem o movimento de pinça ainda ele fazia, ele não sabia como se defender dos seus predadores. Olha que nós já sabemos, né, de como o homem viveu lá na sua primitividade e como o homem vive hoje. Né? Olha o quanto de tecnologia nós temos, a ciência aplicada, né? Tecnologia é isso. Olha o quanto a ciência médica já progrediu. Olha quanto a ciência sociológica, antropológica, química, física, matemática, todas as ciências progrediram. Mas foi através de 1 ano, 2, 1 século, 2? Não, são milhares de séculos. A coisa vem avançando, né? A química, por exemplo, estava na mão dos alquimistas. O alquimista misturava a coisa para chegar num terceiro resultado. Hoje não. Hoje se conhece a química com profundidade. Sabe-se dos elementos, da reação de cada elemento, de como a mistura de cada elemento com um terceiro elemento vai reagir, e etc. E isto traz benefícios imensos, né, para o ser humano. Por exemplo, o câncer pode ser tratado, né, através da ação da força atômica. Né? O câncer pode ser tratado assim. Se usou a força atômica para se produzir bombas para destruir o homem, e depois se entendeu que aquela mesma força atômica podia tratar câncer, por exemplo. Né? Então, olha o que é o progresso. O progresso é assim, ele vem paulatinamente, progressivamente. Não é do dia para a noite que acontecem as coisas. Não é do dia para a noite que o homem progride. Ele precisa alcançar um estágio de inteligência para entender e utilizar-se adequadamente de tudo aquilo que lhe chega. Né? Já se sabe, por exemplo, que é possível, né, utilizar-se o grafeno para produzir-se baterias que vão durar 100 vezes mais do que essa que nós temos hoje, né, e que vão levar minutos
para serem reabastecidas, recarregadas. Né? Olha um material que nós temos aqui no Brasil à vontade. Então, olha o que é a ciência, olha o que é a aplicação da ciência. Mas como é que se chega a isso? Lá, descobrindo a roda lá atrás, descobrindo o fogo lá atrás, aprendendo a viver em comunidade, em grupo, primeiro, depois em tribo, depois em comunidade, e assim sucessivamente. Não é? O progresso, ele não dá saltos. Não é? Questão 224b. Nós estávamos lendo a resposta dela, né? Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. Então, ele está em estado de erraticidade, está fazendo um determinado estudo e pede a Deus, aos espíritos superiores, que permaneça, que continue em estado de erraticidade para concluir os seus estudos. Olha o que é estar em estado de erraticidade. É a liberdade do espírito, garantindo a ele progresso intelectual e moral. Depois ele reencarna e vai utilizar-se desses conhecimentos em benefício de si e da sociedade, de uma forma geral. Não é? Questão 225, pergunta de Kardec. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Resposta não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, passageiro, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. O espírito reencarna em mundos como o nosso, reencarna, progride, vai viver em mundos melhores, progride, vai viver em mundos melhores ainda, progride até chegar no estado do espírito puro, onde ele não precisa reencarnar mais em um corpo físico. Não é? Então, o estado de erraticidade, o estado de liberdade do espírito é o seu estado normal. Nós é que estamos num estado anormal. Estar num corpo físico, para o espírito, é como estar na prisão. A mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Porque nós não conseguimos usar dos atributos do espírito, das faculdades do espírito, que são maravilhosas, a capacidade de locomoção, a rapidez de pensamento, a rapidez de comunicação, não depender de olhos para ver, nem da luminosidade, nem da luz. Eu estou aqui com um abajur na minha cara aqui, para conseguir ler. O espírito não precisa disso. Ele não depende de ouvidos para ouvir. Ele não depende de um corpo físico para absolutamente nada. A matéria não lhe opõe obstáculo. A sua visão é como um raio-x, ela trespassa qualquer coisa material, nada lhe opõe obstáculo. A matéria não é obstáculo para o espírito. Olha a diferença de estar encarnado e estar desencarnado. Não é? Há espíritos superiores que reencarnam entre nós com a missão de vir a mundos como o nosso, ensinar o homem, ajudar no progresso dos seres humanos, por uma única razão. Durante 8, 10 horas do seu dia, ele vai ter a possibilidade, através do sono, da emancipação parcial da alma, de entrar em contato com outros espíritos superiores. Senão ele não aceitaria reencarnar entre nós. Olha o que é estar em estado de erraticidade. Livre. O estar encarnado é um estado excepcional. É um acidente de percurso na vida do espírito. Um acidente de percurso. Apenas isso. O curioso nisso tudo, né, Luiz, como você agora bem disse, quando o espírito está em estado de erraticidade e ele almeja, por uma questão de progresso também, né, já que o progresso não se dá só em erraticidade, também se dá de forma aqui material,
o curioso disso é que o espírito desencarnar, o espírito em erraticidade, ele, como você disse, ele almeja retornar ao corpo. Se bem que ele tenha consciência de que em erraticidade tudo é muito mais claro e melhor para ele, mas por uma questão de necessidade de enfrentar as vicissitudes para o seu progresso, ele sabe que também tem que reencarnar, né? Mas, de certa forma, é um contrassenso, né? Eu me refiro a um contrassenso no sentido de, se ele sabe que é bom estar em erraticidade, ele sabe que ele também tem que reencarnar para poder progredir, né? Na realidade, são situações controversas do ponto de vista da nossa lógica, da lógica do encarnado, mas não da lógica do desencarnado. O espírito, quando está em estado de erraticidade, ele sabe que precisa e almeja estar encarnado. Ele pede esta oportunidade com veemência. Não é assim, não, eu vou encarnar porque Deus está me impondo, nada disso. Ele pede, ele almeja, ele precisa de estar encarnado para poder progredir. Eu só quero aqui lembrar que o Márcio, o meu genro, está presente, estudando com a gente. Seja bem-vindo, viu, Márcio? E então, o espírito, ele precisa da encarnação. Sem a encarnação, nós não progrediríamos, nós não desenvolveríamos a nossa inteligência e a nossa moralidade. É preciso estar encarnado, não é? O espírito, se ele ficar em estado de erraticidade sem propósito nenhum, ele sabe que simplesmente ele está perdendo tempo. Qual é o aluno, por exemplo, que tranca a matrícula numa faculdade e que não almeja voltar a estudar? Ele sabe, se ele não voltar a estudar, ele não vai conquistar o diploma, e sem conquistar o diploma não vai conquistar uma posição social melhor. A mesma coisa é o espírito. Ele sabe que não vai alcançar a felicidade, ele não vai ser feliz se ele não reencarnar. É por isso que ele reencarna. Aliás, o que mais se estuda em estado de erraticidade é a situação do espírito quando ele reencarnar. O espírito elabora a sua encarnação. Elaborar mesmo, elaborar. Como um engenheiro civil elabora uma casa, a planta de uma casa, sua estrutura. O espírito faz a mesma coisa. Ele senta lá e começa a traçar, né, as rotas, os caminhos da sua encarnação. Qual é o caminho que ele deve, ou que ele precisa seguir para poder conquistar a felicidade. É um planejamento, né? É um planejamento. Aliás, não tem departamento reencarnatório, coisa nenhuma. Isso é coisa de romance, né? Quem promove a sua própria encarnação ou reencarnação no planeta é o próprio espírito. Ele sabe que precisa, ele sabe os caminhos que ele tem que percorrer, embora muitas vezes difíceis e dolorosos, ele sabe quais são os caminhos que ele precisa percorrer para conquistar a felicidade. A coisa acontece assim, ele desencarna e vê os outros espíritos felizes. Ele convive com espíritos felizes e infelizes. Ele fala, poxa, eu podia ter conquistado essa situação. É mais ou menos como um cara que se afasta dos estudos ou da boa conduta da vida e vai parar numa cadeia. Não é? O que mais almeja uma pessoa que está encarcerada quando ela está dentro do cárcere? Sair do cárcere. Porque ela sabe que ali ela jamais vai ser feliz. Ela quer conquistar a sua liberdade, porque a liberdade é a coisa mais primorosa e mais importante que nós temos na nossa vida. Não é? Ele quer conquistar essa liberdade, e se ele aproveitar tudo que ele passou dentro da cadeia e as suas experiências anteriores, jamais ele vai voltar para o crime. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas mudam a sua conduta, vão por outro caminho, porque sabem que aquela conduta anterior não o levou a nada, muito pelo contrário, o levou ao sofrimento, às lágrimas, a sofrimentos terríveis, e nós sabemos o que é uma cadeia.
Quem tem um pouco de conhecimento, um pouco de consciência, sabe o que é uma cadeia. Não é brincadeira, é um sofrimento atroz. Atroz. Terrível. Principalmente pelo fato de perder a liberdade. Fora ter que conviver com facínoras, com assassinos, com homicidas, pedófilos, e bom, e vai por aí afora. Não é? Então, tudo que ele almeja, a sua liberdade, viver uma vida diferente, uma vida onde ele seja um cidadão respeitado, um trabalhador, ainda que seja o pior trabalho que ele possa fazer, ele sabe que, para ele, a melhor conduta é aquela. Não é? Assim é o espírito. Ele vê espíritos felizes, eu vou poder ter conquistado essa situação, eu não conquistei. Por inépcia minha, por desmazelo meu. Eu podia, minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou, meu avô me ensinou, me dava conselhos. E eu, estúpido, percorri outros caminhos. E hoje sou infeliz, né? E quero conquistar e preciso conquistar a minha felicidade. E ele começa a planejar, então, outros caminhos, às vezes dificílimos do ponto de vista da convivência, do ponto de vista da situação social, da situação financeira, dificílimos. Espíritos que mal fazem uma refeição por dia, quando fazem, e que acabam superando. Olha o caso desse jogador de futebol, como é que é o nome dele? Meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. É um africano, um exemplo de vida. Esse menino é um jovem, parece que tem 26 anos, 24 anos, 26 anos, uma coisa assim. Ele jogava futebol descalço, não se alimentava e tal. Hoje, ele é um craque de futebol. Ele fala, eu não quero mansão, eu não quero coisas de luxo, eu não quero carro de luxo, eu quero ajudar meu povo. E ele criou lá meios de ajudar o povo dele, dar um pouco de dinheiro para cada pessoa que precise e tal. Ele vive dessa forma. Quer dizer, se nós pudéssemos perquirir, perscrutar a vida desse espírito em outras encarnações, nós veríamos por que ele age dessa forma hoje. Certamente. Porque, na realidade, nenhum espírito é bonzinho. Porque aqui no nosso mundo a gente não sabe o que é bondade. Quando a gente quer ser bom, a gente acaba sendo parcial. A realidade é essa. Não é? Mas o espírito, ele começa a se envolver com o bem a partir do momento que a esfrega é tão grande, que o sofrimento é tão grande, que ele vê que não tem outro caminho. Ou eu mudo a minha conduta, ou eu mudo a minha maneira de ser, ou jamais eu vou ser feliz. Esse menino é um exemplo para o mundo, para a vida, para todas as pessoas. Lamentavelmente, ele está na Copa, ele deu declarações na Copa. Agora eu não estou assistindo a Copa, mas eu, na internet, acabei vendo lá um filmetezinho dele e tal. O menino é um exemplo extraordinário de solidariedade, de amor ao próximo, de amor à sua gente. Né? O país dele é um país paupérrimo. E ele está procurando ajudar todo mundo. Então, por quê? Por que ele age assim? Qual é a razão? Qual é a razão que muitas vezes nós, na nossa vida, somos levados a nos comportar desta ou daquela maneira, sem que não exista motivo aparente para isso? Escolhe uma situação aí, escolhe uma situação qualquer e pense a esse respeito. E vocês vão ver que muitas vezes o que nos conduz é o nosso passado. Nós temos pensamentos íntimos que nos conduzem pela vida de tal forma a levar o nosso espírito para o caminho da felicidade. Às vezes nós não damos ouvidos, mas este é o caminho que conduz à felicidade. Não é? E precisamos disto, precisamos do sofrimento. E o sofrimento é fruto da nossa ignorância, é fruto do nosso desconhecimento e da nossa falta de confiança em Deus. O sofrimento é isso, nada mais, porque aquele que tem confiança em Deus, aquele que confia em si, confia no Criador, confia na vida, ele não sofre, por pior seja a sua situação. Diz que Sócrates, quando estava a ponto de ser sacrificado,
Né? Os amigos foram lá na cadeia tirarem ele do cárcere. Ele falou, não vou sair não. Não vou sair, eu vou cumprir meu destino. Né? Eles têm ingerência sobre o meu corpo. Eles podem matar o meu corpo, mas meu espírito nunca. Olha o exemplo desse homem, da confiança dele na sobrevivência da alma. Isto lá, não sei quantos séculos antes de Cristo. Não é? Então, essa história é fantástica. É fantástica, não é? Então é preciso nós nos alertarmos para isso. Quem são essas pessoas? O que vieram ensinar ao homem? Como nos comportar diante de fatos e exemplos como estes? É isso que nós precisamos ver e entender, para não cair na esparrela outra vez, porque se a gente ficar, erra, comete erro, encarna e desencarna sem proveito, até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando nós vamos permitir que a vida nos conduza? Não é a vida que tem que nos conduzir, nós que temos que estar com as rédeas nas mãos, conduzindo a vida. Eu sou dono da minha vida. Eu determino para mim aquilo que é melhor. Não é a vida nem ninguém. Eu determino para mim. E é assim que nós precisamos nos conduzir. É fácil? Não, mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos N exemplos na humanidade de pessoas que deram a própria vida em benefício do seu próximo, em benefício de um ideal. Por exemplo, eu vou citar um nome aqui, surgiu agora, Martin Luther King, por exemplo. Uma história de sacrifício em benefício do seu povo, em benefício de um ideal. Não é? É assim que nós precisamos, esses exemplos que precisam calar em nós, para que nós possamos melhorar a nossa conduta moral. Muito bem, vamos lá. Questão 226. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta: o que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Porque o estado do espírito é este. O estado definitivo do espírito é esse. É o de estar em liberdade. Só está em estado de erraticidade o espírito que precisa reencarnar. O espírito puro não precisa mais reencarnar, portanto, ele não está em estado de erraticidade, numa situação de erraticidade. Ele não vai reencarnar mais. Nós não. Nós precisamos da reencarnação até o momento em que nós nos tornarmos espíritos puros. Kardec dá o seguinte acréscimo de explicação a esta resposta dos espíritos. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação. Esses são os diferentes estados do espírito. Questão de número... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém. Não. Questão de número 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não fazem da mesma maneira que nós? Atentem para essa resposta. Prestem atenção, por favor, que ela é esclarecedora. De que maneira se instruem os espíritos errantes, aqueles que estão em estado de erraticidade, livres, sem corpo físico, aguardando uma nova encarnação?
pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. É claro que não, evidentemente que não. A escola aqui na Terra, ela tem um caráter, no mundo dos espíritos, tem um caráter completamente diverso dessa. Não é? Não é lenta, não é morosa, não é, muitas vezes, frequentada por interesses materiais. Olha o que eles explicam. Estudam o seu passado. Vai lá nas outras encarnações, vê lá as burradas que você cometeu, os acertos que você cometeu. É assim que nós fazemos. E procuram o meio de se elevarem. Estuda o passado, vê os acertos e os erros e elaboram os meios através dos quais ele vai reencarnar e corrigir aquilo que fez de equivocado e dar continuidade naquilo que fez de certo, se aquilo for de interesse daquela encarnação, que às vezes não é. Às vezes ele tem um progresso em determinada área que naquele projeto de vida vai lhe atrapalhar. Ele pode ser, por exemplo, um exímio matemático, um exímio físico, mas naquela encarnação, aquele progresso realizado naquela área vai lhe atrapalhar. Então aquilo fica, de certa forma, amortecido, esquecido temporariamente dentro de si. Vêm, observam o que se passa, nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Olha o que é o estado de erraticidade, né? Estado de erraticidade é isso. É o empenho do espírito em elaborar uma nova encarnação, em todos os sentidos. Se ele é um espírito obtuso, com pouco esclarecimento, com pouco progresso intelectual e moral, ele vai ouvir conselhos, vai ouvir o discurso de homens esclarecidos. Opa, isso aí é bacana, isso aí é legal. Como é que é mesmo? E vai, à medida em que vai adquirindo esse novo conhecimento, esses novos conceitos, novos ângulos de vida, novas maneiras de enxergar a vida, ele vai mudando a sua maneira de pensar. É por isso que existe uma interação muito grande entre encarnados e desencarnados. Nós trocamos experiências com eles e eles trocam experiências conosco. Aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Essa interação é constante e permanente. Então, o espírito vem, observa o que se passa nos lugares que percorrem, vai lá, no mundo, sei lá de onde, de que lugar, aprendeu uma nova tecnologia, uma nova ciência, para ser aplicada aqui no mundo quando ele for reencarnar. Observa aquela ciência, fica lá em cima do cara, o cara, não, vamos supor que o computador não fosse conhecido na Terra, ele vai lá, observa o computador, como é que o cara digita, como é que ele faz, como é que ele entra na internet e tal, observa o cara consertando o computador, o que tem dentro, quais são as peças e tal. É assim que as ciências acabam se desenvolvendo, o conhecimento dos homens acaba se desenvolvendo. É claro que isso não acontece da noite para o dia, mas ele vai progredindo. À medida em que o espírito vai desenvolvendo a sua inteligência, as tecnologias vão progredindo. Porque os espíritos vão se instruindo em estado de erraticidade para aplicar, quando encarnados, essas tecnologias no mundo em que eles encarnarem. E os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Pedem esses conselhos, entre em contato com esses espíritos. Quando ele entende o valor da humildade, da aceitação da vontade do Criador, como ser supremo do universo, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a partir deste momento os espíritos superiores se aproximam dele e começam a bombardeá-lo com boas ideias. É aí que ele vai mudando, é aí que ele começa a entender a necessidade de mudar. E ele arremata a resposta. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam.
pô, mas tem gente que é religioso fanático. Teve encarnação que ele não foi nem religioso. Era um assassino, um selvagem, um déspota no lar, era um sujeito violento, guerreiro, praticava toda espécie de violência contra as pessoas. Pô, ele ser ainda que um fanático religioso numa encarnação, numa outra encarnação, já é um baita do progresso. Porque ele se submete por exemplo, às Escrituras, à Bíblia, ao Evangelho de Jesus. Quanta gente a gente não observa aqui na Terra que ainda está lá no Evangelho de Moisés? Quando eu falo estão lá no Evangelho de Moisés, estou querendo dizer o seguinte: Jesus superou o Evangelho de Moisés. Jesus está muito à frente do Evangelho de Moisés. Muito à frente. Ele disse, vocês têm ouvido, olho por olho e dente por dente. Quem falou isso? Lá no Evangelho de Moisés. Mas eu vos digo, amai o vosso próximo, perdoai aqueles que vos ofendem. Então ele veio para trazer novas revelações. Se ele foi um revelador, ele estava à frente de Moisés, muito à frente de Moisés. Aí vem, traz o Paráclito, o Consolador prometido através da doutrina dos Espíritos, explicando com clareza tudo aquilo que ele não pôde explicar no Evangelho, e nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo está à frente do Evangelho de Jesus, porque explica com clareza o seu próprio Evangelho. Doutrina essa que foi trazida por permissão de Deus através de Jesus de Nazaré, ditado por ordem dele a Kardec. Não é? Mas, de qualquer forma, mesmo as pessoas que são fanáticas religiosas estão realizando um progresso, porque em outras encarnações sequer se aproximaram de Deus ou da ideia dele, ou qualquer coisa assim. Bom, vamos marcar aqui a questão de número 228 para retomar os nossos estudos na próxima quarta-feira. Questão 228. Ok. Anotem aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro aquilo que nós estudamos? Claríssimo. Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária, a coragem necessária, para que nós possamos orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.